mudada de assunto para falar um pouco mais sobre família Bolsonaro e sobre a novidade que Eduardo Bolsonaro conseguiu o Green Card do governo dos Estados Unidos. O documento garante a residência permanente e permite que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro viva e trabalhe legalmente em território norte-americano. O jornalista Paulo Figueiredo, aliado político de Eduardo Bolsonaro, afirmou que o pedido de residência permanente nos Estados Unidos havia sido protocolado há mais de um ano e teve a aprovação concluída neste mês. Segundo o Figueiredo, Eduardo obteve o benefício pela categoria EB1A, destinada a pessoas com habilidades extraordinárias. Modalidade utilizada para profissionais que demonstram destaque em suas áreas de atuação. Em entrevista ao Metrópolis, Eduardo Bolsonaro disse que agora se sente seguro nos Estados Unidos e afirmou que as decisões do ministro Alexandre de Moraes não valem nada em território americano. Ele também declarou que veio aos Estados Unidos para uma estada temporária, mas decidiu permanecer no país por alegar ser alvo de perseguição política no Brasil. Tá aí, mano, documento comprovando que Eduardo Bolsonaro agora vai poder permanecer nos Estados Unidos. Documento que foi emitido para ele, para a esposa e para os dois filhos. A partir de agora, Eduardo Bolsonaro, daqui 5 anos, pode inclusive pedir a permanência definitiva nos Estados Unidos. E o que muda com isso? O que muda é que a gente consegue perceber uma relação definitiva de Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro, com o governo americano ou com uma certa ala do governo americano, o que não é pouca coisa, né? A gente não está falando de um presidente brasileiro tendo uma relação com uma ala do governo norte-americano. A gente está falando de uma família política ou de aliados políticos brasileiros com aliados norte-americanos. Não estamos falando de uma família que está no poder. A família Bolsonaro não está mais no poder. Então, de fato, isso sim tem o seu valor, um certo valor, né? Tem sim o seu poder e mostra que Eduardo Bolsonaro continua em contato com essa ala de poder dos Estados Unidos. A gente viu que Marco Rubio continua em contato com a família Bolsonaro por conta das últimas reuniões do Eduardo e do Flávio, tanto com Donald Trump, tanto com o próprio Marco Rubio, e com a hostilidade que é muito clara do Marco Rubio com o presidente Lula, e a gente vai falar mais disso hoje no contexto Metrópolis, até por conta da fala do presidente Lula de ontem, muito contrária e rebatendo essa relação aí da família Bolsonaro com o Marco Rubio. E eu quero ouvir de você a sua opinião e a sua análise sobre essa proximidade e essa relação. O que muda? Isso ajuda em alguma coisa a família Bolsonaro aqui no Brasil, mesmo que não seja agora, de forma momentânea? Fenômeno muito curioso que a gente precisa registrar, né, da habilidade política impressionante da família, ao mesmo tempo utilizar a construção retórica do patriotismo e conseguir se ancorar no apoio no ente externo, né? Isso é uma contradição muito curiosa, como que eles conseguiram desenvolver essa habilidade retórica, que ao mesmo tempo em que se colocam como o grupo dos patriotas, se colocam como o grupo daqueles que defendem o interesse americano ou que têm os Estados Unidos como suprema referência. Então, é um patriotismo que coloca os Estados Unidos como o que o Brasil deveria querer ser. É muito curioso, né? Porque, no fim, é um patriotismo que subordina a identidade nacional à identidade de uma superpotência estrangeira. Isso é muito curioso, porque vai muito além da simples inspiração numa política pública específica, algo que deu certo no país, mas aí teria referências em outros lugares. Então, não é uma visão exatamente, digamos assim, de um Brasil globalizado, mas de um Brasil americanizado, né? Como se o sucesso para o Brasil fosse virar cópia dos Estados Unidos, de tal modo que eles tentam até emular os fenômenos que acontecem na direita americana, né? O Eduardo Bolsonaro trouxe para o Brasil, por exemplo, o CIPAC, que é a Conferência Conservadora que nasceu reunindo a direita nos Estados Unidos. E
acabou criando, digamos assim, sucursais entre movimentos de direita ao redor do mundo. E Eduardo Bolsonaro trouxe para o Brasil. Então, ele sempre procurou desempenhar, no contexto da família Bolsonaro, a conexão entre o movimento bolsonarista no país com o que representa esses movimentos de direita ao redor do mundo, mas, sobretudo, nos Estados Unidos. A obtenção do visto permanente, agora, na prática, é um passo a mais nessa construção narrativa onde há essa junção entre patriotismo e subordinação à cultura americana. Aparentemente, ele vai continuar desempenhando esse papel, mas vejamos o que virá à frente. Lembremos que, durante o governo do seu pai, Eduardo desejava virar embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Parece que segue na sua sina e no seu desejo de representar essa ponte entre o projeto bolsonarista aqui no Brasil e a conexão com esses movimentos de direita nos Estados Unidos. Talvez o próximo passo no eventual governo do seu irmão fosse virar um embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Mas, ao que tudo indica, pelo rumo da ventania política hoje, é muito improvável que o seu irmão seja eleito. E Eduardo parece desejar, de alguma forma, disputar a liderança simbólica ou a liderança, no mínimo, comercial, digamos assim, da sua família, ao ter um trabalho de rede social que continua focado nas questões da política brasileira, mas sempre importando para o Brasil os fenômenos da política americana. Bom, antes de continuar nesse assunto, deixa eu chamar um intervalo comercial bem breve para quem nos acompanha aqui na Smart TV, bem rapidinho, na Fast TV. Um breve intervalo, a gente já volta aqui com o nosso Contexto Metrópolis.